Shalom, somos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido a todos a abrir as suas Bíblias no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, versículo número 9 ao 15. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 15. Muito conhecido, diz assim: vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Podeis assentar. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, ela traz um ensino muito profundo. E ela também faz um convite a todo cristão que aceita e estuda esta oração, que foi bem elaborada por Jesus. Ela é um convite a um estilo de vida sem mediocridade e até mesmo sem avarezas e pobrezas emocionais. Ou seja, ela é uma oração que eleva, aquilata o estilo de vida do cristão, se ele prestar atenção na essência dessa oração, na essência dos ensinamentos, da pedagogia que Jesus quis trazer através desta oração curta, mas tão rica em ensinamentos para se colocar em prática para nós que vivemos o cristianismo. Hoje fica a grande pergunta: o que é necessário para se orar bem? O que é necessário para, em 2024, nós estivermos com uma oração que seja uma oração agradável ao coração do Pai, que seja um incenso que seja agradável às narinas de Deus, uma oração que seja uma oração que agrade a Deus. E a oração do Pai Nosso, quando ela é observada e analisada de forma espiritual, entendendo o que Jesus queria nos ensinar, nós aprendemos algumas características de quem possui uma vida de oração boa, uma vida de oração que esteja respaldada como um estilo de vida que esteja em conformidade com as declarações de sua oração. Porque não adianta nós declararmos algo em oração e não transferirmos isso para o nosso estilo de vida, para a nossa praticidade de vida, para a nossa prática de vida. A nossa oração tem que estar condizente com o que vivemos, com o que praticamos. A nossa oração tem que estar condizente como nós administramos a nossa existência e a nossa vida. E a primeira coisa que uma pessoa que ora bem tem que ter é uma consciência de filho. Ele precisa ter uma mentalidade de filho. Ele tem que se ver como filho de Deus.
ele tem que entender que ele é filho de Deus. Ele tem que compreender que ele é filho de Deus. Por quê? Porque Jesus trouxe um novo estilo de aproximação a Deus. Ele diz que quando nós fôssemos elevar nossa oração, dirigir nossa oração a Deus, ele disse para nós dizer Pai. E isso significa intimidade. Chamar Deus de Pai é fazer com que você entenda que você está numa posição de filho. E existe uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, que ela traz as duas mentalidades, uma oposta à outra, e que hoje permeia as igrejas. Hoje nós encontramos dois tipos de filhos dentro da igreja. Um que reconhece que é filho e o outro que ainda tem a mentalidade de escravo. A palavra do filho pródigo tem dois filhos. Tem um que é rebelde, tem um que pede a herança antes do tempo, deseja a morte do seu pai, gasta todo o seu dinheiro com festas, com prostitutas, com bebida, com orgias. Mas uma coisa, esse filho nunca perdeu: a mentalidade de que ele era filho do pai. O outro irmão, que não foi rebelde, pelo contrário, servia ao pai, só que a sua mentalidade era uma mentalidade de escravo. Você quer ver a diferença? Você não encontra nenhuma vez o filho mais velho ficou em casa chamar de pai o seu pai. Você não encontra ele chamando ele de pai. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos o filho rebelde, o que gasta tudo. Ele dizendo: pai, dai-me a herança que me é cabível. Ele chama de pai. Quando ele está lá desejando as alfarrobas dos porcos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Faze-me de mim um dos teus jornaleiros. Ele não perde a sua identidade de filho. Agora, o outro filho, que era o filho mais velho, quando estava se dando uma grande festa, por causa que o filho mais novo havia voltado, esse filho mais velho diz assim, quando o pai chama ele para dentro da festa, ele diz: tu, ele não diz pai, ele diz: tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. E este aí, que nem meu irmão é, porque eu já matei dentro do meu coração, ele não é meu irmão. Esse teu filho, ele não reconhece, ele diz: o teu filho, ele não reconhece o seu irmão como irmão. Para ele, o seu irmão já estava morto dentro de si. Tu dás uma festa, e eu que te servi todos esses anos, obedecendo todos os seus mandamentos, tu nunca me deste um cabrito. Essa é a grande diferença, irmãos, entre aquele que se identifica como filho e aquele que vive atrás da religiosidade. O filho mais velho achava que era merecedor porque fazia. É isso que a religião faz. A religião faz você se achar melhor do que o outro porque você está fazendo. Mas você está fazendo porque você acha que é merecedor. Eu não faço nada para Deus porque eu acho que eu sou merecedor. Eu faço porque eu sou um filho que quero agradar o meu pai. Aleluia! Eu não sou porque eu faço. Eu faço porque eu sou. Aleluia! Mas hoje existem muitas pessoas apegadas às religiosidades
ao fazer mais, achando que fazendo, faz dele um merecedor, faz ele uma pessoa de uma qualidade diferenciada, faz dele uma pessoa que é feita de outro tipo de barro, e com isso perde-se a verdadeira identidade e torna-se escravo da religião, escravo daquilo que se tornou para ele algo que faz dele o bambambam, o melhor. Este filho que guardava tudo vivia como escravo, e aquele que perdeu tudo fez o que fez, mas uma coisa ele não perdeu: eu sei que ele é o meu pai. Ele não perdeu a identidade de filho. Aleluia. Você quer vencer na vida? Quer orar bem? Nunca perca a sua identidade de filho. Jesus, antes de ir para o deserto, ele recebe uma palavra firme. Quando ele foi se batizar, uma voz bradou do céu e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi para o deserto com essa palavra na mente: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E a primeira tentação que o diabo fez para Jesus foi colocar dúvida se ele realmente era filho de Deus. O diabo sempre vai querer que você tenha dúvida se você realmente é um filho de Deus, se você realmente é merecedor da bênção, da vitória, da proteção, da graça do Deus que você serve. Mas Jesus, mesmo sendo tentado, o diabo disse: olha, tu não está com fome? Estou com muita fome. Por que tu não, se tu és filho de Deus, tu és filho de Deus, sou, então transforma essas pedras em pães. É assim que o nosso inimigo faz quando nós estamos na prova. Tu não é filho de Deus, por que estás passando por isso? Ele sempre vai tentar, a tua carnalidade sempre vai tentar jogar você contra Deus, contra os princípios de Deus. Então, quem ora bem não perde sua identidade de filho. O filho rebelde estava desejando comer as alfarrabas dos porcos, mas ele não perde sua identidade de filho. Aleluia. Eu sei onde é a casa do meu pai, eu sei quem é o meu pai, e ele é meu pai. Aleluia. E eu levantarei e irei ter com ele. Aleluia. Glória. Amém? Amém. Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos entender para não perdermos essa consciência, eu quero ir rapidamente. Segunda coisa que eu preciso aprender para orar bem. Quem ora bem, sempre possui uma condição emocional de enxergar todas as pessoas como irmãos. Porque quando você ora, você diz: Pai Nosso. E esse nosso é nosso. Ele abrange toda a humanidade, todos os seres. Aleluia. Então todos são meus irmãos. Quando eu tenho essa concepção de perceber que todos são meus irmãos, todas as coisas mudam. Você pode perguntar: aquela prostituta, ela é nossa irmã? É. Aquele mendigo que você passou e deixou de dar uma moedinha, é meu irmão? É. Os que estão na prisão presos, indiferente do que fizeram, são nossos irmãos? São. Se Jesus estivesse aqui hoje na terra, andando pela rua e visse um prostíbulo,
e você perguntasse para ele, quem são essas pessoas? Ele ia bater no peito e dizer, são minhas irmãs. Por isso que eu vim, por ordem do meu Pai, a tentar trazê-las elas, Aleluia. para que elas venham recuperar a sua posição de filho. Aleluia. Glória. Para que elas venham se recuperar sua mentalidade de filha, porque elas estão escravizadas. Verdade. Mas são minhas irmãs. Aquele homossexual é meu irmão, mas ele perdeu sua identidade de filho. Verdade. Por isso que eu e você precisamos ser sal da terra, para produzir sede, para que eles voltem a ter consciência de filho. Aleluia. Por isso que você precisa ser luz do mundo, para trazer eles para o caminho, para encontrar a consciência e a mentalidade de filho. Por isso que você precisa ser uma árvore frutífera, para que através do seu fruto, ele possa gostar de voltar a ser e ter a consciência de um filho. Por isso que eu preciso ser soldado de Cristo, para que eles possam também querer se alistar nesse exército de verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Por isso que eu preciso ser embaixador de Cristo, representante de Cristo, para que eles vejam em mim um caminho que possa recuperar a identidade deles de serem filhos de Deus. Aleluia. Quem ora bem? Glória. Quem ora bem? Ora bem aquele que conhece o seu Pai. Muitas pessoas erram, muitas pessoas pecam, muitas pessoas fazem coisas erradas porque não conhecem o seu Deus. Oséias diz, prosseguir, correi em conhecer o vosso Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é soberano. Por isso que Jesus disse, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu domínio, venha a nós o teu controle, venha a nós o teu governo, venha a nós a tua direção, venha a nós o teu senhorio. Aleluia. Como é bom andar em espírito, porque quem anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Aquele que anda em espírito, é dirigido pelo Espírito, caminha para a vida. Nós precisamos conhecer todo crente, toda pessoa que possui uma consciência de filho e sabe quem é o seu pai, todo o complexo de inferioridade vai embora. Todo sentimento de depressão desaparece. Aleluia. Toda a opressão some. Aleluia. Todo medo dentro da sua existência se esvaia. Por quê? Porque quem sabe quem é o seu pai, todo o medo e toda a incredulidade e dúvida da sua vida desaparecem. Porque quando você sabe que o seu pai é o Criador dos céus e da terra, que você sabe que Ele é aquele que está sentado num alto e sublime trono, não tem para ninguém. E você pode dizer, mas pastor, e o diabo? O diabo, segundo Jó, é um cão raivoso que está amarrado com uma coleira, e essa coleira, a ponta desta corda, está na mão do teu pai, que é Criador dos céus e da terra, e ele só faz o que Deus manda ele fazer. Aleluia, aleluia, santo Deus, aleluia. Porque crente que tem medo do diabo não é crente, porque o diabo está controlado pelo teu pai. Santo é Deus, aleluia. Para ele fazer alguma coisa para você, ele tem que pedir para Deus. Ele tem que pedir permissão para o teu papai. Senão ele não faz. Aleluia. E se o papai permite, é para te disciplinar. E quando ele te disciplina, ele diz que não é para tu ficar tristinho, não é para tu ficar emburradinho, não é para tu ficar revoltadinho, não. Mas é para tu agradecer, porque ele está te tratando como filho e não como bastardo. Aleluia.
Porque qual é o pai que não açoita o filho que ama? A não ser aquele que é bastardo. Aí esse ele não açoita. Querido, vamos para frente. Quem olha bem? Quem olha bem é quem sabe ser solidário com a dor do seu irmão. É isso que o Pai Nosso ensina. A oração ensinada por Jesus, querido, no Pai Nosso, ela é encharcada de solidariedade, de amor e de caridade. É uma oração altruísta, é uma oração solidária, porque não é meu Pai, é nosso Pai. Não é venha a mim o teu reino, venha a nós. Não é meu pão na minha mesa e meu pão na minha casa. É o pão na nossa mesa e o pão na nossa casa. Aleluia! Não é uma oração egoísta e nem centrada na individualidade e nem no individualista egoísta. Não é perdão para os meus pecados, porque eu gosto de ser perdoado, mas será que eu gosto de ver o meu irmão ser perdoado? O irmão mais velho ficou endemoniado, porque o pai perdoou o irmão. Agora olha a oração: Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoados os nossos devedores. Quem não tem capacidade de perdoar, não faça oração do Pai Nosso. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é engano, isso é mentir para Deus, isso é lorota, isso é decoreba. Você só consegue fazer oração do Pai Nosso se o teu coração não abrigar mágoa, não abrigar rancor, não abrigar, queridos, sentimentos contrários. Quando estiver abrigado, não ore a oração do Pai Nosso. Se livre de fazer uma oração egoísta. Se livre de fazer uma oração egoísta. A oração do Pai Nosso é uma oração cheia de solidariedade, de cooperação, de generosidade. Nós vivemos hoje num mundo egoísta, onde 735 milhões de nossos irmãos passam fome e 2,3 bilhões vivem em inseguranças alimentares. E para nós entendermos isso, vamos lembrar da igreja de Corinto. Quando você lê o capítulo 11 de Corinto, começa pelo versículo 17. Que a igreja de Corinto, ela tinha dois tipos de pessoas. Tinha as pessoas que eram pessoas mais abastadas e as pessoas menos abastadas. E as pessoas bem intencionadas resolveram fazer uma festa chamada Festa do Ágape, que era a festa que tinha como propósito ajudar os pobres, ajudar os necessitados, ajudar aqueles que não tinham. Então, uma vez por mês eles se reuniam, faziam uma junta panela, e tinha um grupo que era mais abastado. Eles levavam a picanha, eles levavam o carvão, eles levavam a Coca-Cola, eles levavam o bom vinho, eles levavam um bom pão. Mas do outro lado tinha um grupo que era até muitos escravos, que não tinham nem pão para levar para a ceia. Eles não tinham nada. Mas o propósito daquela ceia, por isso que já diz festa do ágape, festa do amor. O propósito era levar, querido, o alimento para ajudar aqueles pobres. Mas tinha um grupo daqueles que levavam o vinho, levavam o pão, levavam a picanha, levavam a costela, levavam o carvão. O que eles faziam? Eles comiam tudo, se empanturravam, bebiam vinho até ficar chapados, embriagados, saíam daquela ceia chamando Jesus de Genésio, para que ninguém viesse tomar. E muitos daqueles grupos de pobres iam para casa
sem comer nada, sem beber nada. Por isso que Paulo diz: há muito entre vocês fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Fracos porque não comiam, doentes porque ficavam desnutridos e com isso morriam. Muitos estavam morrendo. E Paulo disse para a igreja de Corinto: só você ler, essa reunião de vocês não é para melhor, é para pior. Isso não é igreja, isso é festa da carne. Isso não é ceia do Senhor, porque o Senhor, na noite que foi traído, pegou o vinho dele, pegou o pão dele e repartiu para os discípulos. E vocês não repartem com ninguém. Bebe e não reparte com ninguém. E o que eu aprendo com isso? Aprenda uma coisa, meu irmão: se a dor do teu irmão não lhe incomoda, pare de fazer oração do Pai Nosso. Verdade. Vou repetir: se a dor do teu irmão não te incomoda, não seja hipócrita, não ouse fazer oração do Pai Nosso. É verdade. Se a mesa vazia do teu irmão não lhe incomoda, não lhe perturba, pare de orar a oração do Pai Nosso, porque você nunca terá condições de dizer pão nosso. Você sempre terá aquela oração egoísta: pão meu, dinheiro meu, carro meu, roupa minha, é minha. Se o frio que o teu irmão passa não te incomoda, como que você vai fazer oração no Pai Nosso? Se a necessidade de uma família não te incomoda, como que você vai fazer oração no Pai Nosso? Aprenda uma coisa: se o pão é nosso, se o pão é nosso, então não vai faltar pão na casa do teu irmão. Se o pão é nosso, não vai faltar pão na casa da tua irmã. Aleluia. Se o pão é nosso, não vai faltar pão na casa do teu pai, na casa da tua mãe, na casa da tua avó, na casa do teu tio, na casa de qualquer familiar. Aleluia. Louvado Se o seja pão Deus. é nosso. Agora, se o pão é só teu, não ore o pão, não ore o Pai Nosso. Se o pão é só teu, você nunca serviu Jesus. Você sempre serviu seu próprio estômago, você sempre serviu sua própria ideologia, você sempre serviu sua própria teimosia e ignorância. Verdade. Agora, quem serve a Jesus sabe que Jesus decidiu ser servido pelo outro. Eu só consigo servir Jesus na vida do outro. Se o Pai é nosso, preste atenção, se o Pai é nosso, se o pão é nosso, se os irmãos são nossos, então a responsabilidade é de quem? Vou fazer de novo a pergunta: se o Pai é nosso, se o pão é nosso, se os irmãos são nossos, a responsabilidade nossa. Enquanto eu não estou vendo, enquanto eu não estou sabendo, a responsabilidade não é minha. Agora, quando eu vejo, quando eu percebo o amor de Deus, que aqui foi lido pela noiva, faz com que eu seja responsável. Se você vê um mendigo passar na rua e ele não tem o que comer, e você viu, no momento que você viu, a responsabilidade passa a ser sua, e aquele mendigo deixa de ser mendigo e ele passa a ser Jesus. Porque quando você ajudar a ele,
você não está ajudando a Ele, você está ajudando a Jesus. Aleluia. Porque Ele disse: quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Aleluia. Glória. Porque perguntaram para Jesus: quando te visitamos? Quando te cobrimos quando tu estava com frio? Quando te demos água quando estava com sede? Quando te demos alimento? Quando? Quando a um desses pequeninos, a mim fizeste. Amém, Jesus. Aleluia. E outra coisa, como vai a mesa da tua mãe? Como vai a mesa da tua irmã? Como vai a mesa do teu irmão? Preste atenção. Quando Deus te dá algo além do que você precisa, Ele não está dando para você, Ele está dando para outro. Aleluia. Quando Deus te dá algo além do que você precisa, Ele não estava pensando em você, Ele estava pensando em outros. Porque Ele colocou uma semente na tua mão, esperando você semear. Aleluia. E semear na vida do outro. Louvado seja. Por isso que, irmãos, ser cristão como muitos estão sendo é fácil. Eu quero ver você orar a oração do Pai Nosso e viver a oração do Pai Nosso. O pão é nosso. É nosso. Que o egoísmo não venha nos destruir. E para encerrar, quem ora bem entende que perdão precisa produzir perdão. Porque Ele diz: perdoa, assim como nós temos perdoado a dívida dos nossos irmãos. Deus te perdoa para você perdoar. Se Deus te perdoar e você não perdoa, o perdão de Deus em você não frutificou, ele está ainda aí. Ele não brotou, ele não vingou. Porque o perdão precisa produzir perdão. Deus me perdoa para eu perdoar a Santina perdoa o outro, de outro. Quando eu sou perdoado por Deus, me sinto perdoado por Deus e não perdoo, é como uma semente que está dentro de mim e que precisa brotar. E quando uma semente dentro da pessoa está ali e ela não consegue produzir perdão, o maior prejudicado é ele. Vai encerrar. Porque quem não perdoa é aquela pessoa ignorante que toma um copo de veneno e espera que a outra pessoa vai morrer. Quem não perdoa é a pessoa ignorante que toma um copo de veneno esperando que o outro vai morrer, desejando que o outro morra, mas não é o outro que vai morrer. Quem está morrendo é você, pelo câncer do ódio, do rancor, da vingança. Você está envenenado pelo mal que destrói, chamado rancor. E as palmas do povo. Aleluia.